E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dougchat, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago pra vocês aqui a minha análise do quarto episódio de Moon Knight, Cavaleiro da Lua, que chega pra gente aqui, talvez no seu melhor episódio. Eu disse isso na semana passada, algumas pessoas discordaram, porque é um episódio que tem problemas, eu também acho, mas eu me diverti mais naquele episódio, assim como eu me diverti mais nesse. Volto a me repetir aqui, pra mim o melhor episódio da temporada até então. No último episódio eu reconheço alguns dos problemas, mas foi aonde eu entendi um pouco mais de um tom mais aventuresco da série, e isso me compra mais. Porque vamos lá, o que a Marvel prometeu pra gente pra Cavaleiro da Lua? Algo que a gente nunca viu antes. Esse algo que a gente nunca viu antes gerou aí um burburinho, ou as pessoas queriam que fosse, por conta do personagem, por conta do primeiro trailer, algo mais sombrio e violento, like DC e Batman, algo nesse sentido, assim, né? Até porque a gente tinha visto ele socando lá aquele espécie de chacal, descendo a porrada nele. Muita gente achou que essa série seria extremamente violenta ou com terror aprimorado, esse tipo de coisa. Eu queria que fosse isso, porque isso sim seria algo incrível para Marvel Studios e seria uma quebra do padrão de, sabe, quase de fórmula que a Marvel tem. A gente sabe que existe essa fórmula aí, ou esse jeito de se fazer os filmes ou séries da Marvel, não é mesmo? Nas séries, ela vem sofrendo um pouco com isso, porque ela enrola um pouco no meio da temporada, e geralmente são séries curtas e acelera muito no fim. Parece que a Marvel acha que vai ser uma série de 10 a 20 episódios lá nos primeiros episódios, e depois engata tudo nos últimos dois, assim, principalmente no último, acelera, conta tudo muito rápido, e as coisas ficam meio sem peso, sem conclusão no fim das contas. Eu não acho que isso vai acontecer aqui, eu espero que isso não aconteça, porque aí vai ser uma grande decepção, porque, cara, vem sendo uma bela construção. Tem diversos problemas, eu já reclamei aqui do CGI diversas vezes, vocês sabem disso, o CGI não é bom. Nesse episódio aqui tá tudo certo, tá tudo maravilhoso, até porque a gente não tem tanto CGI assim, e o CGI quando aparece aqui, principalmente no final daquela deusa hipopótamo muito bonitinha que aparece ali, é muito bem feita, por exemplo, a múmia ali também é bem feita, esse tipo de coisa, saca? Apesar que eu acho que ali deve ter algum efeito prático. Então, vocês sabem que tem isso, vocês sabem também que tem um problema de ritmo de vez em quando aí nessa série. E, cara, quando a gente para pra pensar, existem problemas na criação aqui, de, pô, da criação de regra, de limite desses personagens, e entender mais do cosmos, do poder desses personagens. Parece que a gente tá sempre entendendo e vai entender sempre, mas a gente nunca entende completamente um personagem, ou nesses últimos filmes ou séries da Marvel, saca? Essa é uma crítica que eu mesmo fico fazendo aqui, tá ligado? Ou falo com alguns amigos meus que sempre, e a crítica de um monte de gente na internet também, não é exclusivamente minha, mas sempre tem coisa pro futuro, e muitas vezes esquece do agora, de contar e finalizar aquela história no agora, saca? E às vezes se preocupando com o futuro, deixa-se a maioria das coisas que seria interessante abordar, meio que deixar pra lá, até porque o universo começa a ficar muito grande, e aquelas coisas que seriam interessantes meio que são desperdiçadas muitas vezes. Eu espero que isso não aconteça aqui com o Cavaleiro da Lua, eu espero que eles consigam concluir bem os últimos dois episódios, mas é preocupante se você parar pra pensar que agora eles criaram um outro cenário, duvidando um pouco do que aconteceu até agora. Eu acho que isso não vai acontecer, tá? Já colocando aqui pra vocês, eu não acho que aquela parte final do episódio do manicômio ali, do manicômio, eu acho que eu falei certo, não tenho certeza, mas enfim, aquela parte final do hospital, eu acho que aquilo ali, cara, é dentro do subconsciente do Steve, do Mark, enfim, das personalidades ali, ou até num limbo espiritual barra consciência que ele tá tendo ali, que ele tá atravessando ali, saca? Talvez seja esse tipo de coisa, a gente vai entender obviamente mais no próximo episódio ou nos próximos episódios, mas sabe como não dá tempo? Você percebe que tem muita coisa pra explicar ainda? Tipo, tem muita coisa da relação do Khonshu com o Harron que a gente, assim, seria interessante ver por que os deuses egípcios têm medo da Ammit, ou por que a Ammit é tão poderosa assim. Porque só ter falado, ou só falar esses personagens que são terráqueos aqui, ou esses avatares, pra mim é meio vago, sem uma história legal dos deuses, esse tipo de coisa. E obviamente a gente não vai ver esse tipo de coisa, mas tá vendo como é uma possibilidade de exploração absurda que a gente perde nesse desenvolvimento? Porque é um desenvolvimento que muitas vezes eu não sei qual que é
a função dos personagens ou o que motiva muito. É só tipo, ah, beleza. Nem tudo precisa ter explicação. Beleza, galera? Eu sei disso. Mas às vezes as coisas ficam muito no ar e fica muito jogado. E aí qualquer coisa vale. E se qualquer coisa vale, aí vamos pirar geral. Não fica se prendendo muito. Mas aí a série fica, muitas vezes, indo pros caminhos fáceis e tentando, sabe, dar algo sentido lógico pra uma coisa que era pra ser talvez aventuresca e meio pra você sem pensar demais. Aí eu compraria demais essa ideia. Inclusive, talvez seja por isso que eu gostei um pouco mais do episódio passado do que muita gente por aí, mas eu não retiro não. Eu gostei um pouco mais do episódio passado. Não é um episódio perfeito, eu sei disso. E esse aqui também não é, beleza? Mas é um belíssimo episódio. A gente tem aqui no começo, a gente tem o Mark sendo resgatado pela Layla, né? Numa cena que eu não gostei, basicamente, porque o cara tá com uma metralhadora, são dois caras num carro, que a gente não sabe quem é, que a gente não sabe de onde veio, e eles estão ali atirando por qual motivo, e a Layla derrota eles num jeito que, na minha opinião, é meio forçado. E aí quando tem o tom aventuresco, seria interessante, mas é uma série que tem um tom sério. Um tom que se leva a sério, um tom mais real. E aí não me parece muito cabível aquela série. Também as facilitações quando chega na tumba e tal, sabe? Tipo, os caras armaram todo aquele circo arqueológico ali, cavaram um monte de coisa. E assim, o Mark descobriu uma saída, ou o Steven, no caso, né? Descobriu uma saidinha por cima, assim, que já dava direto na tumba de Alexandre o Grande. E todo mundo que tava ali, que devia ser dezenas de pessoas, não descobriu, sendo que eles cavaram o lugar e tal. Tudo bem que tinha múmia envolvida, tinha um monte de coisa, mas no final aparece todo mundo lá. Entendeu? Como falta algumas coerências na série, nesses momentos, assim. Mas, cara, eu gostei demais do pequeno terror que a gente viu aqui. Isso foi bem legal, bem legal. Aquela aparição da múmia ali, saca? Aqueles estalos que ela fazia, aqueles sons eram aterrorizantes, sim. E aí começou até a ficar, pô, será que vai entrar esse clima meio terror e tal? Eu gostei bastante disso, cara. E gostei também bastante da dualidade aqui do Steven e do Mark. Obviamente, o Oscar Isaac, mais uma vez, elogios maravilhosamente pra ele, porque ele tá realmente incrível. A série é basicamente ele, não é mesmo? E o Ethan Hawke também, mas é basicamente o Oscar Isaac, cara. E, velho, ele aqui se apaixonando pela Layla como Steven e o Mark com ciúmes e os dois tentando se entender, sabe? E o Steven ainda sendo meio que um cara honesto, falando que o Mark tá se afastando pra deixar que o Khonshu fique longe dela, pra manter ela em segurança. Ou seja, é uma relação conturbada dos dois, mas bem interessante. Logo depois a gente vê toda a cena da Layla ali escapando daquela múmia, sabe? Que é bem maneiro, eu gostei demais dessa cena, como eu disse pra vocês. Usaram bastante o escuro, o breu, coisa que você não se vê muito na série da Marvel e série, ou até filme, assim, hoje em dia, meio blockbuster. Os caras não usam muito o breu, sabe, o escuro, a não ser quando a gente fala de terror, porque o escuro, o não ver muitas vezes dá mais medo do que você ver o bicho. Porque a gente já sabe, a gente já tá acostumado a ver monstros, bichos, a gente tem um século de cinema, saca? Então a gente se acostumou a ver os bichos mais bizarros e estranhos, e muitas vezes a intenção, a ideia de ter um bicho ali é mais amedrontadora do que o bicho em si, e eles usam isso aqui. A minha televisão, assim como muitos de vocês deve ter aquela tecnologia HDR quando você entra no Disney Plus, saca? Então os pretos ali ficam equilibrados, então se tava escuro era pra estar escuro mesmo, era a ideia da direção, e eu gostei disso, pra ser sincero. E a gente vê a Layla e o Heron ali discutindo sobre a possibilidade do Steve, possibilidade não, né? O Steve matou, Steve não, Mark, ou a outra personalidade que tem ali, porque basicamente é ela, aquela personalidade violenta do último episódio que matou o pai da Layla. Quando ele conta pra ela, ela fala assim, ah, é isso aí que você tem pra... né? Mas ela vai confrontar o Mark depois, e o Mark não tinha aparecido no episódio, a não ser na cabeça, nos espelhos, enfim, daquele jeitão que vocês já sabem, ele meio que fala que não foi ele, mas ele tava lá. Saca? Mas eu acho que o Mark mentiu nessa parte, eu acho que ou ele não lembra direito, porque pra mim me parece que foi essa outra personalidade aí, pelo menos tá muito claro que foi isso, saca? Se não for, até vai ser um meio covardia da série se eles não fizerem esse tipo de coisa, né? Porque, não, eles têm que ser namorados e, enfim, um casal perfeito, e não necessariamente, né, cara? Pode ser um casal problemático agora e no futuro da Marvel, se eles forem aparecer no futuro, entendeu? Então não precisa resolver tudo de uma vez. Isso pode ser um negócio que vai ficar meio que quase pra sempre entre eles, assim, seria interessante esse tipo de coisa. A gente vê ali a tumba de Alexandre o Grande, eles pegam aquela estatuazinha
da Emmet e tal, ou seja, nenhum soldado achou aquela saidinha ali pela direita, tá ligado? Mas tá tudo certo. E no fim, o Harold dá 2 tirambaços no peito do nosso querido Mark. O Mark acorda num hospício vendo um filme estilo Indiana Jones, sim, mas mais trecheira, tá? O filme que a gente tá vendo na televisão aqui na série, e é onde o Mark tira a ideia do Steven Grant, e eu gostei bastante disso, cara. Só que pra mim me parece meio tarde pra faltar 2 episódios pra série falar assim, tudo que você viu até agora talvez não seja real. E sim, é real, porque só o fato de aparecer aquele hipopótamo no fim lá e todos eles ali se encontrarem, o Mark e o Steven, depois de ter saído da tumba, já meio que desfaz essa ideia de não ser real, tá? É real, eles estão presos só em outro lugar, em outra parada, e é uma outra dimensão, ou é o submundo, ou é a passagem pro submundo, um limbo desse sentido. E aí aquela deusa, que é uma deusa hipopótamo bonitinha, que eu peguei o nome dela aqui, que eu não vou saber falar direito, mas é Tarrant, tá ligado? Ou Tueris, né? A deusa egípcia mesmo, e Tarrant é uma maneira de se falar, tá ligado? Eu acho talvez a maneira mais comum. E ela aparece ali no final falando hi, e mano, é maravilhosa, é fofinha demais e inesperado, porque ela muda completamente o tom do episódio pra acabar desse jeito, assim, eles dão aquela, tá ligado? Aqueles gritão, assim, o que é bem legal. Eu gostei bastante dessa ideia de tudo poder parecer da cabeça do Steve, mas eu acho que não é. Eu acho que é essa parada aí mesmo, porque a série não deu indícios que era tudo da cabeça dele até então. E aí seria meio jogado colocar isso agora, a não ser que eles construam muito bem no próximo episódio, e aí fica mais coisa ainda pra resolver no último episódio. Então eu não creio que seja esse o caminho. Vamos ver, pra ser bem sincero, né? Lembrando que eles passam por um outro sarcófago ali, que talvez seja essa terceira personalidade que eles não quiseram libertar, ou falaram assim, bom, nós dois estamos aqui, a nossa cabeça tem 2, aquilo ali a gente não sabe quem é, vambora, tá ligado? Nem pra dar uma ajudadinha. Nem vai falar assim, vou ajudar essa pessoa aí. Mas a gente precisa entender como é que vai ser essa terceira personalidade. Me diz aí, o que você achou do episódio como um todo? O melhor episódio, na minha opinião, até agora, de uma série que sim tem vários problemas, mas olha, eu tô gostando. Tem vários momentos que eu acho fraco, algumas coisas, mas tem outros momentos que talvez seja por conta do Oscar Isaac, ou a promessa de ver deuses egípcios e realmente entrar nisso me empolgam muito. Eu só não sei se a Marvel vai entregar isso. E aí eu vou chegar no final e ficar meio decepcionado, porque algumas coisas que poderiam ser exploradas, como eu disse lá no começo, não são exploradas e talvez a gente nunca mais veja, infelizmente. Vamos ver, quero saber a sua opinião, é bem importante aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, se inscreva, deixa o like, muito obrigado, realmente, valeu, até a próxima, seja padrinho ou membro aqui no site do YouTube e tchau, tchau!